Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal da Numerologia do Desenvolvimento Pessoal. Se você está chegando agora e acabou de se inscrever aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Garcia, eu sou um estudioso, historiador da numerologia e através dos nossos programas semanais eu procuro compartilhar as minhas ideias e fornecer a minha conexão pessoal com você para compartilhar um pouco do meu conhecimento, sem mentiras, sem fantasias e principalmente sem criar ilusões. E uma das coisas que nós não podemos negar é que mitos e lendas são criados desde o início da história da humanidade e começaram a ser registrados e mais perpetuados a partir do momento que os seres humanos passaram a dominar a escrita. E, inicialmente, as histórias mitológicas se atinham apenas a tentar especular, né? Ou explicar como o mundo foi criado, como os humanos passaram a existir, e até mesmo as questões relativas à morte. E a maioria dessas histórias elas foram registradas naquele livro que nós chamamos de Bíblia, né? O Dilúvio de Noé, por exemplo, ele é um mito grego. Os contos dos deuses, semideuses e heróis estão entre os mais antigos tipos de histórias que se perpetuam até hoje, né? Mas a maioria dos mitos e lendas do mundo foram preservados em versões orais, transmitidas e distorcidas aí de uma geração a outra até chegar nos nossos dias atuais. E ao longo do século XIX e início do século XX, principalmente, mitos, lendas e contos populares começaram a ser mais divulgados com a descoberta das prensas de impressão e mais futuramente com a invenção da internet e das redes sociais no final do século XX, né, onde tudo aí acabou se descambando e sendo mais distorcido ainda. E ao lado das grandes figuras de deuses, semideuses, heróis e monstros que aparecem nos grandes mitos e lendas, surgiram vampiros e lobisomens e com isso, e ao mesmo tempo, a mudança de assinatura pela numerologia, né? Mas será que o mito da mudança de assinatura tem algum sentido de verdade ou é apenas a imaginação criando uma falsa realidade, vamos dizer assim, no presente, né? Então, se você está curioso para descobrir a resposta definitiva a essa pergunta, fica aqui comigo que eu volto já já, em 10 segundos, logo após a abertura do nosso programa. Já estamos de volta e eu sei que eu já falei várias e várias vezes aí sobre esse mito que acabou se tornando, na verdade, um meio de enganação. Mas, infelizmente, o entendimento sobre a numerologia é raro, né, e muito limitado, e se baseia em sua maior parte em histórias contadas e inventadas. Mas, na minha humilde opinião, né, e esse é meu propósito, a ideia é de se orientar as pessoas que buscam qualquer tipo de auxílio para alcançar o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal deve se basear no conhecimento real dos fatos, né, e também no entendimento real dos fatos. Porque é só dessa forma, né, que se pode realmente ajudar essas pessoas a terem uma melhora ou perceberem uma melhora. Tanto que eu escrevi vários livros sobre a numerologia, com base aí nos meus mais de 25 anos de estudo e pesquisas, e o mais recente, inclusive, que eu escrevi foi o Sagrado Secreto, onde eu explico todo o conceito da numerologia em sua universalidade, desde a gematria até a associação com os subconceitos da numerologia cabalística, né? Passando pela pitagórica e etc. E quem quiser, inclusive, conhecer o conteúdo, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E a realidade é que a mente, como eu falo logo no início também do meu livro Mito ou Verdade, a mudança de assinatura pela numerologia, que inclusive é gratuito e trata detalhadamente do que nós vamos falar brevemente aqui nesse programa de hoje, né? A mente é uma ferramenta poderosa e contribui tanto para o seu desenvolvimento quanto para a sua ruína. Tudo vai depender de como você a usa, né? O seu cérebro pode convencer seu corpo e você de qualquer coisa. É o que se chama efeito placebo. E o efeito placebo ele é mais do que um pensamento positivo, né? Ou de acreditar que um procedimento ou ritual vai funcionar. O grande problema é que os placebos e a mudança de assinatura de nomes pela numerologia é um placebo, eles não diminuem nem resolvem magicamente nenhum problema, né? Os placebos trabalham com a
percepção do seu cérebro e pode até fazer com que você se sinta melhor temporariamente. Mas de forma alguma ele vai resolver aí qualquer um dos seus problemas. Então repare que a mudança de assinatura, desculpe a sinceridade, é um conceito inventado por preguiçosos e tentado por pessoas preguiçosas, né, para se iludir e se sentir melhor, mas não vai curar os seus males de forma alguma. E perceba que a mentira da mudança de assinatura não tem a ver com a liberdade de inteligência ou mudar o seu potencial de fato, mas sim com o ritual, né? Assim como tudo que é mágico e mítico, a mudança de assinatura envolve todo um preparo ambiental e ritualístico, né? Você precisa fazer o mesmo processo repetidamente, precisa acreditar, precisa aceitar, precisa mentalizar e principalmente precisa ter fé e confiar. E repare também que você recebe todo tipo de aconselhamento exótico, né, inexplicável e totalmente irracionais, né? E a comprovação, claro, se dá sempre pelo depoimento de pessoas, em geral da própria pessoa que fala para você, né, e que vende a ilusão. E é óbvio que, como somos muito influenciados, isso pode ter uma grande influência na maneira como você percebe a sua vida, porque você sente estar recebendo atenção e o cuidado de alguém. Então, usar a mudança de assinatura como meio de autoajuda é só uma maneira de enganar o cérebro, assim como se envolver no ritual de uma vida saudável, se exercitar, fazer yoga, socializar, meditar, dentre outras técnicas, né? Muito provavelmente fornecerá os principais ingredientes necessários para criar o efeito placebo na sua mente. E é por isso que temporariamente você acredita que alguma coisa mudou magicamente aí na sua vida ou até em você mesmo. Mas, mesmo assim, o falso resultado vai depender muito da atenção que você estiver dando à técnica, né? E principalmente aí a como você aceita isso. E mesmo assim, o falso resultado dependerá também de vários outros conceitos, mas de qualquer forma é temporário. E a realidade é que dura muito pouco tempo mesmo, né? Dura até acabar a sua empolgação ou no mínimo até surgir o primeiro obstáculo real, né? A vida é assim, infelizmente. Problemas surgem a todo momento. E esse é o motivo pelo qual 99% das pessoas que tentam essas técnicas acabam retornando em muito pouco tempo à mesma situação problemática e difícil que elas se encontravam antes, e às vezes até pior, né? Apesar de toda a positividade que você acredita estar recebendo do seu guru de estimação, isso não muda a causa dos seus problemas, que é seu comportamento e a sua personalidade. Você continua fazendo tudo como sempre fez, né? A não ser assinar diferente. Continua cometendo os mesmos erros e fazendo as mesmas besteiras, né? Continua cometendo os mesmos erros de julgamento e comportamento como sempre fez, apesar da milagrosa e mentirosa mudança de assinatura sugerir o contrário. Ah, Garcia, mas você falou 99%, tem 1% aí que deu certo. Deu certo porra nenhuma. Esse 1% que se consegue obter algum resultado mais duradouro ou mesmo permanente, vamos dizer, é porque de algum jeito eles fizeram alguma mudança real aí no seu comportamento, nos seus pensamentos e na sua atitude, né? Mesmo que tenha sido inconscientemente, houve uma mudança real no comportamento da pessoa que passou a agir e trabalhar em direção àquilo que deseja, né? Seja lá o que for, de uma maneira ativa, né? E falando de uma forma bem simples, a mudança de assinatura, assim como todo placebo, é um alívio causado pela crença, né? Qualquer pessoa se sente melhor simplesmente porque acredita que foi ou está sendo tratada. É a ilusão associada à empolgação, e isso leva alguém a acreditar que alguma coisa mudou, né, através de uma mentira, já que a mudança de assinatura não reflete nenhuma comprovação, muito menos se baseia em alguma atitude real e racional, né? É só uma fantasia. E é por isso também que eu sempre digo que quem insiste em divulgar essa besteira, essa mentira de mudança de assinatura, depois de tudo que nós já sabemos, que já provamos, né, ou é incompetente ou é um vigarista. Em geral são os dois, né? E fazem isso não por ingenuidade ou por desconhecimento. A maior parte faz para iludir mesmo as pessoas e usam isso como uma forma de persuadir as pessoas a jogarem o seu dinheiro fora nos mapas inúteis que eles fazem
em programas de computadores e em sites da internet e vendem para você. Tanto que se você olhar os mapas são todos iguais. E você percebe isso claramente em quase todos os blogs e canais que tratam e divulgam da eficiência da mudança de nome e de assinatura na internet e nas redes sociais, né? E não sou só eu que penso e entendo dessa maneira, né? Tirando os auto-intitulados professores, mestres, autoridades e especialistas em numerologia, todos que realmente estudam a numerologia moderna com seriedade e buscam entender realmente como usar corretamente a numerologia, têm esse mesmo entendimento. Há pouco tempo atrás, inclusive, eu conversava com um grande amigo que é numerólogo, ele se chama Marcos Cardoso, tem um canal, inclusive, aqui no YouTube que se chama Numerologia, e diferentemente de mim, né, para não falar que inclusive a minha visão pelo meu ponto de vista, né, diferente de mim, que sou um cético, ele é mais voltado, inclusive, ao lado místico, e ele estuda o conceito da numerologia pitagórica, que é diferente do meu conceito, né, e tem esse mesmo entendimento que eu tenho com relação à mudança de assinatura. Infelizmente, existe aí uma tendência viciosa e teimosa de alguns gurus na numerologia que mal fizeram um cursinho básico pela internet e que se auto-intitulam especialistas, mestres e professores, tentando insistentemente manter viva essa mentira da mudança de assinatura e até de nome, né? Porque eles dão dinheiro, com uma justificativa aí para o sucesso das pessoas poderosas, famosas e bem-sucedidas. Inclusive fazendo vídeos rusticando a vida das pessoas famosas, né? Fazendo mapas de pessoas famosas e publicando nos seus canais como se tivessem descoberto o segredo do sucesso e da riqueza, né? E nem sabem fazer direito. Bill Gates, por exemplo, que é o exemplo que os gurus mais gostam de usar, né? Afinal, quem não queria ter o poder e o dinheiro que o Bill Gates tem, né? Quem não quer ser um grande magnata como Bill Gates? Mas a realidade é que Bill Gates, como eles gostam de mostrar e analisar o nome Bill Gates, ele nunca assinou Bill Gates. Bill Gates sempre assinou William H. Gates III. William com 2 L's inclusive. Aliás, se você reparar bem, a maioria dos canais de supostos numerólogos, né, os gurus, como eu costumo chamar, sempre divulgam a numerologia como uma fórmula mágica para a prosperidade e para a riqueza, né? Mas, infelizmente, até agora, que eu saiba pelo menos, ninguém descobriu uma fórmula mágica para fazer com que a ilusão superasse a realidade. E se alguém descobriu, pode ter certeza de que ele não vai contar para ninguém, né? Se alguém conhece esse segredo, ele guardou e com razão para si mesmo, né? Ou para si mesmo. Então, o placebo da mudança de assinatura é só uma reação defensiva aos resultados negativos, né? E muitas vezes desesperadores aí da insatisfação que a pessoa tem com a sua própria vida e da maneira como ela lida com ela, né? Ou melhor, como ela não lida com sua própria realidade. Na verdade, é uma técnica totalmente imprudente e inconsequente, tá? Que só traz prejuízos, já que leva a pessoa a tentar se afastar cada vez mais da sua realidade e dos seus problemas reais, né? Levada aí pela ilusão de que magicamente tudo estará resolvido a partir do momento que ela muda a assinatura e emite a sua vibração da assinatura para o universo, que é uma imbecilidade, né? É bem possível que inicialmente, pelo desconhecimento que alguém tenha realmente acreditando nos fictícios benefícios das famosas mudanças de assinatura, isso tenha sido feito de forma aí, vamos dizer, ingênua, né? Mas isso é, na verdade, uma mistura complicada e explicável de crenças, mitos, lendas e, principalmente, de adivinhações, né? A primeira questão é que os números são apenas informação, eles não têm nenhum poder mágico, espiritual, né, nem sobrenatural para influenciar ou mudar a personalidade, muito menos o destino de alguém. Então, vamos deixar de lado e acabar com esse mito de que tudo acontece por um motivo pré-determinado, né? O fracasso e as perdas são inevitáveis, todos nós enfrentamos. Agora, tentar mistificar isso é ter ido aí além do fundo do poço, né? Problemas devem ser entendidos e racionalizados para serem resolvidos. Basicamente, todo o problema sempre surge em consequência de erros e julgamentos que nós cometemos, né, com base em pensamentos ou entendimentos erráticos ou imprecisos, que levam a um comportamento e atitudes que favorecem o surgimento do problema. E tudo isso vem do desconhecimento dos nossos vícios de comportamento, do desconhecimento de nossas qualidades e do uso errado e ineficiente de nossas habilidades naturais.
E é aí que a numerologia realmente se torna muito eficiente e precisa, né? Quando você passa a trabalhar realmente, né? Quando você arregaça suas mangas e começa a ter uma atitude usando as informações que o seu estudo numerológico pode lhe oferecer. E, fora isso, qualquer coisa se baseia na crença e na fé das pessoas, né? Especificamente de algumas pessoas. Não tem qualquer garantia de resultado, principalmente porque quando tudo começa a desandar, a culpa é única e exclusivamente da sua falta de fé, o que aumenta ainda mais a perda da autoconfiança e leva muitas suas vítimas, né, a uma completa perda de esperança, inclusive. Essa história de mudança de assinatura que os gurus tentam perpetuar é, na verdade, uma grande mentira, tá? E é uma mentira muito perigosa, porque além de enganar pessoas explorando seus pensamentos e condicionando essas pessoas, né, usando a sua ingenuidade e a fé, ela não produz nenhum resultado real, definitivo, muito menos duradouro. Né? Então, pagar para esses vigaristas inventarem para você uma assinatura de sucesso, de poder, seja lá o que for, que na verdade eles não inventam, tá? Se você entrar no programa da internet, é inclusive você que escreve a assinatura que você quiser lá e ela gera para você, tá? Pior que eu tenho percebido nesses já longos anos estudando e orientando pessoas pela numerologia aí no caminho do autoconhecimento, é que eu tenho visto de perto todos os dias terríveis danos que são causados às pessoas em consequência dessas terapias ilusórias e ineficazes, né? Passada aí a euforia do placebo, como eu chamo, né, que os gurus chamam de mudança de assinatura através da numerologia, eu vejo que as pessoas acabam experimentando uma insatisfação e uma desilusão ainda pior do que elas experimentavam antes de serem enganadas pelos gurus que vendem assinaturas de poder e de sucesso disfarçadas de mapa numerológico, né? E o pior do que elas terem sido enganadas e de terem jogado o seu dinheiro no lixo, né? Fora a perda de tempo, é a desilusão que leva à terrível perda de esperança, né? E que todos os pacientes que me procuram após terem sido enganadas com a mentira da mudança de assinatura, se sentem literalmente derrotados e fracassados, porque elas entendem que sua situação é tão ruim, mas que ela é tão ruim, que eles são tão incompetentes que nem o mágico método infalível utilizado pelos famosos e poderosos deu resultado para eles, né? Então, olha só que situação a pessoa fica. Além dela ter sido enganada, ela ainda acredita que a culpa é dela, que ela que é incompetente, né? O guru ou guru auto-intitulado professor, professora, mestre, autoridade, recebe sempre o benefício da dúvida e encobre a sua enganação, alegando a falta de fé e de empenho da pessoa, enquanto a sua dor e o sofrimento se torna cada vez pior e às vezes, né? Então, essa é, na minha visão, a pior das armadilhas inventadas para trapacear as pessoas, porque não se trata apenas de perder dinheiro, se trata de perder autoestima, de perder autoconfiança e a fé em si mesma, né? E essa é uma crendice que no final só tem um resultado, né? E o resultado é nocivo e negativo, não tem nenhum resultado positivo. Mas é claro que se você nunca ouviu, também você nunca vai ouvir nenhum dos especialistas, autoridades em numerologia e defensores da mudança de assinatura, né? Muito menos nenhum terapeuta ou freelancer alternativo falando sobre os terríveis efeitos colaterais das suas técnicas mágicas e mirabolantes, né? Ou se preocupando em dar a você ao menos uma noção dos efeitos nocivos das suas técnicas malucas, né? E do que pode aí vir a dar errado com elas. Tudo que eu estou falando nesse programa, inclusive, não é uma invenção, nem surgiu da minha cabeça maluca, tá? Existem evidências comprovadas dos estragos emocionais e psicológicos que esse tipo de frustração e decepção pode causar nas pessoas. E a perda da autoconfiança em sua própria competência, né, na capacidade de realizar é impagável, né? E pior que às vezes se torna incurável. A realidade é que existem certas ideias e noções que podem nos encorajar a tentar aí a certas coisas, por mais absurdas que elas pareçam, né? Mas nós precisamos entender que superstições não são necessariamente verdadeiras e que crenças ou práticas que são consideradas irracionais e sobrenaturais geralmente surgem da ignorância ou de algum mal entendido daquilo que é desconhecido ou que não é bem conhecido, né? O que é considerado uma crença perfeitamente aceita por um grupo pode ser visto por outros como supersticiosas, né? Mas isso também não as valida ou as torna realidade.
Entenda que as crendices e superstições, na verdade, elas são sombras de um passado aí, muitas vezes não tão remoto, né, onde o ser humano tinha uma visão mágica do mundo, acreditando que diversos fatores sobrenaturais podiam interferir diretamente nas suas vidas e até no seu dia a dia. E esse modo de pensar foi sendo transmitido de geração a geração, principalmente entre os menos favorecidos, né, aqueles que estavam à margem da evolução do conhecimento ou tinham pouco acesso ao conhecimento. E são justamente essas pessoas que ainda hoje são desprovidas de conhecimento, né, que acabam perpetuando esse tipo de ideia totalmente equivocada. A crença ou aceitação sem se basear na razão ou no conhecimento nos leva a criar aí falsas obrigações, né, a temer coisas irreais e a depositar confiança em coisas absurdas, né, como nessa grande besteira de que mudando a assinatura se pode mudar alguma coisa na vida da pessoa e inclusive mudar o seu destino, né. Eu entendo que muitas vezes nós nos apegamos a esses artifícios mágicos e às vezes até usamos dessas ideias milagrosas para tentar dar alguma esperança e até mesmo sentido para as nossas vidas, né? Mas é importante entender também que antes de qualquer coisa, a responsabilidade pelo seu sucesso, pela sua prosperidade é sua e somente sua, tá? Ninguém assim, pode fazer isso por você. Assim como é sua também a responsabilidade de criar sentido para as maiores decepções que você enfrentou aí ou estiver enfrentando na sua vida, né? Eu, particularmente, achei profundamente perturbador e extraordinariamente egoísta acreditar que o único propósito das dores de cabeça, fracassos, perdas, doenças e diversos descarrilhamentos que nós enfrentamos, né, nos ensinar alguma lição fatídica, né, de que nós somos predestinados a aprender. Negócio falido, uma doença grave, divórcio, perda de um ente querido, pobreza, sonhos destruídos, desastres. Cada um é doloroso à sua maneira, mas a ideia de que a injustiça da vida é de alguma forma supostamente justificada por uma razão planejada, né, e que pode ser mudada através de magias e segredos mirabolantes, é uma total fuga de sua própria responsabilidade. Isso, na minha visão, é coisa de gente conformista e preguiçosa que simplesmente desistiu de lutar, né, ou não quer lutar. É o mesmo tipo de pensamento preguiçoso que aceitamos quando acreditamos em sorte ou azar, né, e que o sucesso é apenas estar no lugar certo e na hora certa. Não entendo isso como um ataque à fé ou à crença das pessoas, tá? Eu, mais do que ninguém, gostaria muito que realmente existisse um poder superior que nos concedesse soluções mágicas e milagrosas. Mas eu lamento informar que a responsabilidade pelo seu sucesso e pela sua felicidade é única e exclusivamente sua, tá? A vida é sua, a sua vida. E o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo ela acontecer, tá? É simplesmente assim. E se você se preocupa em fazer a vida acontecer simplesmente, ela não acontece e ponto, tá? Dizer ou aceitar que uma simples mudança em uma assinatura é o motivo pelo qual as coisas acontecem de uma maneira muito melhor e diferente para as pessoas bem-sucedidas é uma desculpa conveniente, burra e principalmente egoísta, né? Para nos absolvermos de nossas responsabilidades e ignorar completamente a nossa incompetência. E principalmente o sofrimento, né? Que as mesmas circunstâncias causam, muitas vezes também, em outras pessoas, tá? Então, seja lá qual for o seu problema ou dificuldade que você esteja enfrentando, seja um fracasso profissional, problema pessoal, sentimental, ou seja lá quais forem as razões que você queira ou precise melhorar na sua vida, tá? Não se engane. Criar uma vida bem-sucedida e significante requer muito trabalho e muito esforço, né? Muito mais do que você imagina, né? E vai muito além do que aceitar algum motivo imprevisto sobre o qual você não tem controle, né? E que esteja impedindo você de prosperar. O sucesso e a prosperidade significa, na verdade, deixar de ser uma vítima, né? E se comportar como uma vítima, né, das circunstâncias para se tornar o criador do seu próprio futuro. E é isso que transforma o seu desespero e sofrimento em facilidade e o fracasso em sucesso, né? O nome que você assina ou não faz diferença, nem nunca vai fazer a menor diferença na sua vida, nem na vida de ninguém, tá? E guarde isso que eu vou falar agora, tá? É a pessoa quem faz o nome, não é o contrário. Por hoje vamos ficando por aqui. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto que nós tratamos hoje aí com mais detalhes e profundidade,
eu escrevi um livro que, dada a importância do assunto, inclusive eu estou dando ele gratuitamente, que se chama Mito ou Verdade, a mudança de assinatura pela numerologia. O link para solicitar o livro está embaixo na descrição do vídeo. Você não tem que cadastrar e-mail, nada, tá? Você vai se direcionar direto para o meu WhatsApp pessoal, já com a mensagem que você está solicitando o livro, e assim que eu recebo a mensagem, eu já lhe encaminho uma cópia do e-book no seu WhatsApp de volta, tá? Se você gostou desse assunto do nosso programa de hoje, compartilhe, né? Conhecimento compartilhado nunca é perdido e também não vai ser distorcido. E se você quiser saber como fazer o seu estudo numerológico, dar sua opinião, sugestão ou falar comigo, o meu contato do WhatsApp também está embaixo na descrição do vídeo ou do podcast, depende de como você está acompanhando esse programa. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção e principalmente pela sua companhia. Continue aqui seguindo o nosso canal, que a qualquer momento eu volto com mais novidades para você. Um forte abraço e até a próxima. Até lá!